assim, né? Acho que acordou meio... como se diz, acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje. Não podia nem falar com ele, que ele te ignorava, virava as costas. Enfim. Tudo estava errado ontem, tudo. É difícil até enumerar, porque nada o Flamengo fez direito ontem. Uma postura inadequada, um time nada competitivo, cometeram erros crassos. Que falta de vergonha na cara do time do Flamengo ontem contra o fraco Red Bull Bragantino. É bom deixar isso claro, o Red Bull Bragantino, antes de pegar o Flamengo, estava em 15º lugar, pertíssimo da zona de rebaixamento, numa fase péssima, e foi esse time que ganhou de 3-0 de um Flamengo que teve mais de uma semana para treinar e, acredite se quiser, descansar. Sabe assim, né? Acho que acordou meio... como se diz, acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje. Não podia nem falar com ele, que ele te ignorava, virava as costas. Enfim, é um tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo, que tem uma falta de respeito muito grande com todos os jogadores. Não foi só comigo, foi com os jogadores do Remo também. Não quer papo, não quer conversa. Enfim, acho que essas coisas tem que melhorar, né? Porque é um cara que manda no jogo, que tem que comandar tudo. E a gente às vezes vai reclamar, como é futebol, né? Futebol a gente vai reclamar, vai perguntar o porquê, vai questioná-lo. E ele tem que saber levar isso. Se levar dessa forma aí fica muito chato, fica muito desrespeitoso. Olha como ele é muito louco, né? Quando eu vejo as entrevistas dele. Futebol é só futebol. Então o menino fez uma falta em você, não fez? Isso. É só futebol. Não é só futebol. E a pressa dele. Por que você precisa fazer tudo isso? Né? E aí quando você fala... e que você desrespeita do jeito que você desrespeitou. E eu não estou aqui para julgar as pessoas. Eu só acho que é uma falta, assim, de inteligência, é uma falta de sensibilidade que o mundo mudou, que as pessoas mudaram, né? Que a gente enxerga o mundo de uma outra forma. E aí quando um cara como esse, que tem 300 milhões de seguidores, que é um dos caras mais ricos do planeta, merecidamente, porque ele trabalhou para isso, e a gente não pode tirar o mérito das pessoas que trabalham, né? Dá uma entrevista dessa, quem é pai de filha, de filha, eu gostaria muito de falar das coisas que acontecem no meu dia a dia, com os meus filhos, como eu aprendo com eles. Fui jantar com os meus filhos ontem, eu só escutei. Escutei meu filho Gustavo, vocês conhecem, escutei minha filha Luísa, só escutei. Porque às vezes a gente como pai, como o cara que tem o dinheiro, o cara que é o provedor, acha que sabe mais. E acha que pode tudo. O provedor sempre acha que pode mais. O homem, que é uma desgraça. Se tem coisa ruim é o homem, irmão. Porque a gente tem que acreditar é que a mãe da gente, só se olhar a mãe sua, você vê quem você é. Quando você enxerga a sua mãe, quando você olha a sua mãe e fala assim, nossa, minha mãe, quando ela... É a minha mãe, falando da minha, doméstica, fazia cachorro-quente, fervia salsicha, fazia o purê de batata, fazia o molho de tomate, pra gente vender cachorro-quente. Você olha a sua mãe e fala assim, opa, não posso decepcionar minha mãe, cara. Porque se eu decepcionar minha mãe, não tem como, porque o homem não tem fio, né? O homem não tem útero, né? O homem tem pinto só. Só. Nem cérebro tem, no meu ponto de vista. Porque se a gente entendesse isso, não daria uma entrevista tão idiota como essa. Tá? E não vou falar mais disso. Cansei. Irreconhecível. Time pré-data FIFA. Foi um... O que aconteceu, enfim? Essa é a pergunta que o Leonardo Jardim não soube responder com propriedade na coletiva, né? Ficou 10 dias com o time, claro, sem jogadores que foram para as seleções, mas esses, em maioria, também não estiveram disponíveis para ele ontem, né? Então, essa rapaziada que jogou foram os caras, basicamente, com os quais ele pôde contar durante todo esse período. E tudo estava errado ontem. Tudo. É difícil até enumerar, porque nada o Flamengo fez direito ontem. Uma postura inadequada, um time nada competitivo, cometeram erros crassos. O primeiro gol, por exemplo, a bola quando vai ser lançada pelo... Assim, eu estou até num debate com um colega que é mais da turma do Tatiquense, que tem 1001 explicações acadêmicas para algo, para mim, que é básico, que a gente vê no futebol desde sempre. Que é quando o jogador percebe que todos seus companheiros estão à frente do atacante adversário,
ele dá um passo à frente e coloca o sujeito em impedimento. Mesmo que não seja esse o plano. Não estou aqui a defender uma linha de impedimento naquele cenário. Mas, se você percebe, opa, peraí, o cara está na frente, eu sou o cara que estou dando condição. A bola vai ser lançada, antes do lançamento eu já me projeto. Isso é inteligência de jogo, é o básico. E o Ayrton Lucas, que é um jogador com muitas limitações, aliás, o senhor José Boto não procura o outro lateral e negociou o Vinha também, que não vinha bem. Vinha, não vinha bem, né? Até pela parte física, etc. Está lá no River Plate também na reserva. E ele dá condições para o Pita, que faz um golaço, um gol espetacular, né? Ali o Rossi não tem culpa nenhuma. O Rossi, aliás, foi o único que se salvou com boas defesas no decorrer do jogo. No segundo gol, o Gabriel finaliza sem ninguém proteger a cabeça da área. E até eu conversava com o colega Vitor, o Falso 9, ele estava dizendo que antes do jogo ele fez um estudo e percebeu que o time do Bragantino já tem alguns gols no campeonato com escanteio batido curto, buscando justamente esse posicionamento. O Leonardo Jardim não sabia, o Falso 9 sabia, ele não sabia, né? Os jogadores dele não sabiam, ou então esqueceram. Então, assim, erros básicos. E aí vem a questão do Pulgar, que é um jogador viril / violento, sem dúvida alguma, mas que ontem não foi nem uma questão de virilidade jogando bola, ele deu um soco. Ele deu soco, ele bateu. Quer dizer, o que esse cara tem na cabeça? E alguns torcedores estavam preocupados recentemente porque a multa dele ficou mais baixa. Jogador com mais de 30 anos, com uma multa de 6 milhões, se aparecer algum doido que queira pagar, que leve. Ora, bola, isso é uma ótima venda. Evidentemente, seria uma ótima venda. Então, assim, fica um apego a certos jogadores cujo comportamento tem que ser questionado. Na final da Libertadores, ele correr o risco de expulsão, como também o Rafael Veiga, que foi pouco falado. Os dois poderiam ter tomado cartão vermelho. Quer dizer, um jogador que comete esse tipo de coisa, mais de uma vez, e o que faz o senhor José Boto? Essa é a grande pergunta. O senhor José Boto, quando da demissão do Felipe Luiz, vazou, né? Vazaram isso aí, que ele foi lá e conversou com os jogadores, falaram que eles estavam não respeitando a liberdade que o Felipe dava para eles, que não tinha concentração e tal. E o que ele fazia nesse momento? O que ele fez para cortar esse negócio? E agora, o que ele vai fazer com relação a esse atleta que colocou o time, decretou a derrota? Porque no começo do segundo tempo, 3 minutos, 11 contra 11, se você consegue fazer um gol, volta para o jogo. Nesse cenário, gente, um ponto vale muito, como foi contra o Corinthians. De novo com o jogador expulso ali injustamente. Mas dessa vez expulsão mais do que justa, por uma inconsequência de um jogador que foi extremamente irresponsável e que não pode ficar em branco isso, não pode ficar. Hoje, pelo que eu apurei, o presidente do clube vai no CT, vejamos se vai ter algum tipo de conversa com os jogadores. 2 atletas, eu acho que são muito importantes nesse contexto para mudar esse cenário, e eles manifestaram a sua indignação depois do jogo. O Jorginho e principalmente o Danilo, que estava bem pé da vida, né? Eu acho que esses caras são caras que podem fazer o bem ali, porque para eles é novidade, né? Essa flamengada ridícula, especialmente a Bragança Paulista, que já aconteceu outras vezes, em 23 o São Paulo era o técnico, foi 4-0. Também voltando de data FIFA. E curiosamente foi a única derrota em 20 jogos, até o auxiliar dele socar o Pedro e a temporada ir para o espaço. Então, tem muita coisa errada, muita coisa. O técnico tem responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, o diretor tem que mostrar o que veio. O que o senhor Boto veio fazer no Flamengo? Gastou mais de 110 milhões em contratações. 110 milhões de euros em contratações. Tá? Se você contar as luvas de alguns jogadores, vai dar mais de 110 milhões de euros para contratar o Emerson Royal por 9 milhões, para não procurar um lateral esquerdo, e não tem um centroavante, além do Pedro, numa partida patética também, embora o Ayrton Lucas, de novo ele, né, não tenha passado uma bola para ele no começo do jogo que deveria ter cruzado. E nisso tudo eu quero falar também de Lucas Paquetá. Se o senhor Lucas Paquetá acha que vai à Copa do Mundo fazendo firulinha e jogando essa bola ridícula, acho que vai ficar decepcionado. Tá? Esse jogador era para ter chegado ao Brasil, já que ele queria tanto voltar, sair da Inglaterra, faminto, com fome, e não jogando da maneira que está jogando. Patética a atuação de Lucas Paquetá, tá? Não acho ele um bagre, um mau jogador, muito pelo contrário, mas ele tem que ser muito questionado. Um jogador que carrega um selinho, uma etiqueta no pescoço de 42 milhões de euros, o mais caro da história do futebol brasileiro, não tem o direito de jogar o que ele jogou ontem, ou não jogou. Não tem, vou repetir, o direito de fazer uma partida patética como fez ontem. Simples assim. Pediu para voltar, o Flamengo fez um esforço, contratou de volta, então ele tem que fazer a diferença no sentido inverso do que ontem, porque ontem não fez nenhuma diferença. Então o que aconteceu ontem foi grave, muito grave, e vejamos como o Boto e o BAP também, que é o presidente, vão reagir. O BAP já falei no começo do programa, agora estou falando mais do Boto, mas são os dois que têm que tomar controle da situação. E vale lembrar que houve uma espécie de um movimento até
nas últimas semanas, quando o time estava vencendo, de exaltação de Leonardo Jardim, que nisso estava embutido, eu percebia dessa maneira, tá? Uma espécie de, olha, agora temos um técnico, né, mais top. O técnico do Flamengo do ano passado, que saiu demitido esse ano, e que pese ter também responsabilidade da má fase do começo de 2026, ele é top aqui no Brasil. O Filipe Luiz é top. Porque ele ganhou a Copa do Brasil, Carioca, Taça Guanabara, Supercopa, Brasileiro, Libertadores, e aquelas 2 taças lá que eles dão lá no Catar, né? Aqueles 2 jogos. E só perdeu o PSG dos pênaltis. E ganhou do Chelsea, campeão da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Não é pouco. Não é pouco. Então o Flamengo tem um ótimo técnico, que ontem foi muito mal, mas o anterior também é muito bom. É bom pra cacete. Boa, Mauro. Trajano. Que falta de vergonha na cara do time do Flamengo ontem contra o fraco Red Bull Bragantino. É bom deixar isso claro. O Red Bull Bragantino, antes de pegar o Flamengo, estava em 15º lugar, pertíssimo da zona de rebaixamento, numa fase péssima, e foi esse time que ganhou de 3-0 de um Flamengo que teve mais de uma semana para treinar e, acredite se quiser, descansar. Se esse time do Flamengo descansado jogou a nhaca que jogou ontem, a preguiça que jogou ontem, pra mim só pode ser uma coisa: soberba e displicência, que é um problema que volta e meia retorna pra esse time do Flamengo e tem que ser falado. Não dá. E outra coisa, o treinador também tem que ser criticado, porque um treinador ter mais de uma semana para treinar o time do Flamengo, como o Leonardo Jardim teve, pro time do Flamengo jogar o futebol de bosta que jogou ontem contra o Red Bull Bragantino, tem alguma coisa errada. E tem que ser falado. Ah, mas você também já criticou todos os treinadores? Já. Sempre que o Flamengo for uma vergonha, um vexame como foi ontem, tem que ser criticado. Porque com o elenco que tem, com um time fraco do Red Bull Bragantino, com todo respeito ao Red Bull Bragantino, gente, mas o time do Red Bull Bragantino tá mal, tá numa fase ruim, e dá de 3-0 no Flamengo. 3-0, com futebolzinho mequetrefe que mostrou. Isso tem que ser falado, isso tem que ser cobrado. Sabe por quê? Porque o Palmeiras fez a parte dele. Palmeiras, ó, só tá distanciando, só tá se isolando. Por quê? Porque leva o campeonato a sério desde o começo. Ao contrário do Flamengo, que muitas vezes se acomoda, muitas vezes fica correndo na barriga e que tem que ser falado. Assim como o Danilo disse depois do jogo, vergonha. Cada um tem que se cobrar da coisa patética que foi vista ontem em Bragança. Eu só não fiz esse vídeo depois do jogo muito puto, que eu acabei de ver o jogo no aeroporto e eu estava embarcando no avião. Se não, meu amigo, aí eu ia estar falando mais verdades ainda, mas eu não vou deixar passar sem falar nada não. Treinador teve mais de uma semana para treinar o time e foi esse lixo de futebol. E o time teve mais de uma semana para treinar e descansar, né? Será que eles descansaram? Para mostrar a preguiça que eles mostraram ontem.